Olá, vamos pensar numa situação. Construir uma vida inteira com alguém e, na hora mais difícil, a lei não reconhecer plenamente os seus direitos na herança. Por décadas, essa foi a realidade de quem vivia em união estável no Brasil. Hoje, a gente vai mergulhar na revolução jurídica que o STF promoveu, consolidada no tema 809, e que finalmente corrigiu essa injustiça histórica. Essa pergunta que por tanto tempo tirou o sono de milhares de famílias era exatamente esta. E por muito, muito tempo, a resposta era um sonoro e preocupante não. Viver em união estável significava, para o companheiro ou para a companheira que ficava, uma posição de enorme vulnerabilidade na hora de partilhar os bens. Vamos entender o porquê disso. E a origem de toda essa desigualdade estava ali, no único e problemático artigo do nosso Código Civil de 2002, o artigo 1790. Esse dispositivo basicamente criava um sistema de herança paralelo e, vamos ser francos, muito prejudicial para quem vivia em união estável. E aqui está o ponto nevrálgico da questão. Em vez de tratar a união estável com a dignidade que uma entidade familiar merece, a lei criava uma espécie de hierarquia. Ela colocava o companheiro numa categoria inferior à do cônjuge, sabe, com regras que limitavam e muito a sua participação na herança. E essa tabela aqui escancara a disparidade. Olhem só, se o companheiro concorresse com os filhos, ele só herdava sobre os bens que foram comprados durante a união. E pior, se os filhos fossem apenas da pessoa falecida, ele recebia metade do que cada filho recebia. Já no casamento, a regra era de igualdade. Outro ponto, na concorrência com os pais do falecido, o companheiro só tinha direito a 1/3 dos bens onerosos. O cônjuge, no mínimo 1/3 de toda a herança. Agora, talvez o mais chocante de tudo, se não houvesse descendentes ou ascendentes, o companheiro era obrigado a dividir a herança com parentes colaterais, tipo irmãos, sobrinhos, algo que era impensável no casamento. A diferença era gritante, era injustificável. Bom, essa situação era insustentável e precisava de um ponto final. E esse ponto de virada veio quando o Supremo Tribunal Federal foi provocado a analisar se essa distinção toda fazia algum sentido à luz da Constituição. Anotem bem este número. Recurso extraordinário 878-694. Foi nesse julgamento que teve repercussão geral reconhecida que o tribunal bateu o martelo. Ele enfrentou a questão de vez, estabeleceu o famoso tema 809 e, com isso, mudou para sempre o direito sucessório no Brasil. E essa é a tese que virou o jogo. Uma declaração poderosa, direta, sem margem para dúvida. O STF não só disse que o artigo 1790 era inconstitucional, como foi além. Ele determinou que a regra do casamento, a do artigo 1829, deveria ser aplicada para todo mundo. Unificou os regimes e estabeleceu, finalmente, a isonomia. E essa decisão não foi tirada do nada, muito pelo contrário. Ela se baseou em pilares da nossa Constituição. O tribunal entendeu que o artigo 1790 feria o princípio da igualdade, porque criava uma hierarquia injusta entre formas de família. Feriu a dignidade da pessoa humana, ao deixar o companheiro sobrevivente desprotegido. E violou a proporcionalidade, por dar uma proteção deficiente e insuficiente a essa família, o que, na prática, era um claro retrocesso social. Então, resumindo, o artigo 1790 foi para o lixo da história do direito. O que vale agora, tanto para casamento quanto para união estável, é o que diz o artigo 1829 do Código Civil. Vamos dar uma olhada em como ele organiza a sucessão. Essa aqui é a nova ordem de quem tem direito a herdar. Reparem bem na posição do companheiro agora. Ele passa a ser considerado herdeiro necessário. E o que isso significa na prática? Significa que ele tem uma parte garantida na herança, da qual ele não pode ser privado. Ele concorre com os descendentes, concorre com os ascendentes, e se não tiver nenhum dos dois, ele herda tudo. Os parentes colaterais ficam de fora. É uma mudança de status jurídica fundamental. Ok, tudo isso pode parecer um pouco teórico, mas vamos trazer para a prática. Como é que isso funciona no dia a dia? A melhor forma de entender é com exemplos numéricos, que vão ilustrar perfeitamente essa nova realidade. Vamos começar com um cenário super comum. Um casal em união estável, no regime da comunhão parcial de bens, que é a regra geral no Brasil, e com filhos em comum. Vamos imaginar que o patrimônio que eles construíram juntos durante a união seja de R$ 900 mil, tudo em bens comuns. O primeiro passo, sempre, é separar o que não é herança. E o que não é herança, a meação. Então, a divisão fica assim, olha só.
Metade do patrimônio, ou seja, 450 mil, já é da companheira. Isso não é herança, é o direito de meação dela. É a parte dela na sociedade que eles construíram. A outra metade, os 450 mil que pertenciam a quem faleceu, isso sim é herança. E como, no regime da comunhão parcial, o companheiro não herda sobre os bens comuns quando concorre com o descendente, esse valor vai ser dividido inteiramente entre os filhos. Cada um, portanto, recebe 225 mil reais. Certo. Agora vamos para um segundo cenário. A pessoa faleceu, não deixou descendentes, mas os pais dela estão vivos. Aqui, a dinâmica da concorrência na herança muda completamente. Vamos supor um patrimônio de R$ 1 milhão, também adquirido durante a união. De novo, qual é o primeiro passo? Separar a meação. O companheiro sobrevivente já tem direito a 500 mil de meação. Os outros 500 mil é que são a herança a ser partilhada. Nesse caso, concorrendo com os dois pais do falecido, a lei determina que o companheiro herde 1/3 dessa herança, o que dá aproximadamente R$ 166 mil. O resto é dividido igualmente entre o pai e a mãe. Percebem? Além da meação, ele participa efetivamente como herdeiro. A decisão do STF foi um marco, sem dúvida. Mas o direito não para, ele é dinâmico. A aplicação dessa nova regra unificada gera debates, gera questões e exige refinamentos constantes, tanto da doutrina quanto dos próprios tribunais, principalmente em situações mais complexas. E uma dessas situações mais complexas é a chamada sucessão híbrida. O que é isso? Acontece muito na prática. É quando a pessoa que faleceu deixa filhos do relacionamento atual e também filhos de um relacionamento anterior. O antigo artigo 1790 era tão mal feito que ele nem sequer previa essa hipótese, o que criava uma insegurança jurídica gigantesca. E aqui tem um ponto técnico, mas muito importante. O artigo 1832 do Código Civil, ele garante ao cônjuge uma cota mínima de 1/4 da herança se ele for ascendente dos herdeiros com quem ele concorre. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já se debruçou sobre isso e decidiu que essa garantia não se aplica nos casos de sucessão híbrida, justamente para buscar um equilíbrio entre os direitos de todos os filhos envolvidos. Isso mostra como a jurisprudência continua a lapidar a matéria. E para resumir essa nova realidade, vale a pena citar o grande doutrinador Flávio Tartucci, que diz exatamente isso. Descendente, cônjuge e companheiro, agora, estão todos no mesmo patamar. São, nas palavras dele, herdeiros de primeira classe. Não existe mais hierarquia entre eles. Então, no fim das contas, a grande mensagem é essa. A decisão do tema 809 vai muito além de uma simples regra de partilha de bens. Ela é um reconhecimento em nível constitucional de que a união estável é uma forma de família que merece exatamente a mesma proteção e o mesmo respeito que o casamento. E aqui, fica uma reflexão para o futuro. Com essa equiparação quase total dos efeitos depois da morte, será que a gente chegou ao fim de uma jornada por igualdade? Ou será que estamos no começo de novos debates? Por exemplo, sobre a autonomia das partes para, ainda em vida, afastarem essas regras de herança por meio de contrato de convivência? É uma questão que fica em aberto para o futuro do direito de família. O direito está sempre em movimento e entender essas transformações é fundamental. Se essa nossa análise de hoje ajudou a clarear um pouco esse tema tão importante, fica o convite para se inscrever no canal e continuar acompanhando o nosso conteúdo. Até a próxima!